Olá. O suicídio e a loucura. Esse subitem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec encerra os seus comentários para dar sequência, depois desse subtítulo, às instruções dos Espíritos. É praticamente a culminância dos comentários de Allan Kardec a respeito das aflições da vida, né? Onde o suicídio e a loucura seriam o extremo de consequências das aflições. Então, Allan Kardec faz vários comentários a respeito de aspectos que conduzem à loucura ou ao suicídio. E como é que nós podemos proceder para evitar esses extremos da consequência das aflições. Ele começa com uma frase que praticamente define o que ele já vem falando nos itens anteriores deste capítulo e que repete aqui a mesma fórmula para o procedimento que nos convém para o enfrentamento das aflições. Diz assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então veja que ele repete a recomendação de como nos convém proceder para o enfrentamento, que é a calma e a resignação. A calma e a resignação nos dão a serenidade que precisamos. E, em decorrência, não enveredamos pela loucura ou pelo suicídio. Não é? Nós sabemos que a loucura ela se deve a uma comoção muito forte, produzida pelas dificuldades que a pessoa enfrenta na vida e não tem coragem de enfrentar. Então, esse desarranjo íntimo, emocional, pode levar a criatura à loucura e ao desequilíbrio psíquico mesmo. Então, são aspectos que convém a gente estar atento a gente mesmo. Já a doutrina espírita, ela, pelas razões que já viemos comentando, né? A fé no futuro, a visão de que a vida numa encarnação é apenas um ponto na vida eterna, é bem menos que um dia, digamos assim, na vida eterna. Então, ao ter esta convicção a respeito da vida como ela é, as dificuldades da encarnação não causam grandes danos à pessoa. Ela se mantém até, de certa forma, indiferente e recebe, às vezes, até mesmo com alegria, porque sabendo que, ao enfrentar aquelas provas, aquelas dificuldades, com confiança, com serenidade, com calma, ele estará vencendo, a pessoa estará vencendo dívidas do passado ou vencendo provas que o fortalecerão no futuro. E o espírito, então, desta pessoa, ao retornar à pátria espiritual, estará, assim, grandemente compensada do esforço de enfrentar as dificuldades com resignação, com calma, não é? É o conhecimento,
espírita que nos fornece isso. Prosseguindo já agora, falando alguma coisa a respeito do suicídio, Kardec diz assim: só se desespera quando nenhum termo de vida divisa para os seus sofrimentos. E ao se desesperar, entendendo que não existe saída, a vida é uma só e que terminada aquela vida tudo se acaba, a pessoa se vê naquela situação de falar, bom, se não tem jeito mesmo e que essa vida só vai ser sofrimento, então é melhor sair dela. E de maneira então a fugir do enfrentamento, a pessoa envereda pelo suicídio. Só que vai enfrentar depois consequências terríveis, não é? Diz ainda, o que leva a pessoa a isso aqui? A incredulidade, diz Kardec. Eu não creio na continuidade da vida, na vida eterna, não creio em Deus. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas, ou seja, tudo acaba com a morte do corpo, são os maiores incitantes ao suicídio. Então eu vou repetir, para que a gente fique atento. Olha só, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. Então veja, quando a pessoa não tem o conhecimento da vida futura, ela não tem a fé em Deus, ela entende a vida apenas sob o aspecto de uma única encarnação, ela ouve os cientistas, as pessoas de cultura transmitindo estes conceitos materialistas, que acabam, eles vão responder por consequência das suas colocações perante a consciência, com certeza serão responsáveis pelos danos que causam às pessoas que acreditem neles. Então, essas doutrinas que eles propagam acabam sendo responsáveis por muitos casos de suicídio. Não é? E nós estamos vendo cada vez mais no mundo suicídios em toda parte, porque há uma espécie de epidemia de materialismo no mundo. As doutrinas materialistas proliferam em toda parte, através da mídia, por toda parte, através de livros, através até da política. Nós vemos hoje colocações que induzem as pessoas a tripudiar das religiões, do espiritualismo, da ideia de reencarnação, não é? Fazendo com que nas escolas se proíbe até mesmo se falar de aspectos espiritualistas da vida, de religiões e tudo mais. E o que produz então? Uma epidemia ou uma pandemia de incredulidade no mundo, que acaba levando a criatura a todo tipo de engano. Então diz aqui o Kardec, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Não é o que estamos vendo hoje em dia? A propagação das doutrinas materialistas? Então precisamos estar atentos perante nossos filhos, perante nossos seres amados, para argumentar, que não venham
ao enfrentar descontentamentos, decepções ou outras razões, fugas espetaculares para o suicídio. Há até mesmo visões de que o suicídio, em certos casos, é um gesto de honra, o que isso é absolutamente terrível para a humanidade. Que uma criança, um jovem assistindo isso na televisão, vendo isso na internet, acaba absorvendo aquilo. Ah, se aquilo não está bom para mim, eu caio fora. Então, como que nós podemos argumentar com uma pessoa contra a ideia do suicídio? Então, veja, Kardec apresenta aqui algumas frases, olha só. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Porque o enfrentamento das aflições, quanto mais duras as provas que nos proporcionam aflições e que venhamos a vencer, maior é a vitória que nós temos sobre nossos compromissos na vida, assumidas em vidas interiores, grandes vitórias. Então, quanto mais difícil a prova que nós venhamos a vencer, com resignação, com coragem, com paciência, com fé no futuro, mais interessante para nós, espiritualmente falando. Outra frase. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que se esperava. Após a morte do corpo, através do suicídio, a pessoa enfrenta uma situação terrível. Porque proporcionar o suicídio é uma revolta terrível contra Deus. É claro que há casos de a pessoa já está num nível de loucura ou num grau muito avançado de obsessão, não é? Isso pode acontecer, o que ameniza um pouco a responsabilidade da pessoa que envereda pelo suicídio. Não deixa de ter responsabilidade e vai sofrer as consequências. Mas aquele que é consciente e envereda por esse caminho, a responsabilidade vai lhe trazer depois muito sofrimento. Que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Ah, a pessoa está aqui, a vida não está boa, quer ir para o céu. Engano terrível. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Que às vezes uma mãe, a morte de um filho com a morte da sua mãe, da sua amada, essas relações de grande impacto emocional pode levar a pessoa a ir ao encontro da pessoa amada, digamos, que veio a sofrer o falecimento, a morte do corpo, e a pessoa, então, com aquele desespero, tira a própria vida para encontrar-se com o ente querido. Nada mais enganoso. E é exatamente fazendo isso que não vai se encontrar mesmo, que vão para lugares diferentes, né? O suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Então, o espírita tem essa convicção, tem todos esses argumentos, que compreendendo como funciona a vida, ele está vacinado contra esse terrível engano. E o Kardec encerra com uma frase assim:
Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com o que decorre da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, a doutrina espírita nos dá esse tesouro de compreender a vida, imunizando-nos, digamos assim, contra essa terrível escolha que às vezes leva as pessoas à loucura ou ao suicídio. A doutrina espírita traz inúmeros relatos onde há casos de suicidas que vêm contar as suas experiências, os seus sofrimentos. Um desses relatos, nós vamos encontrar muitos deles aqui neste livro, O Céu e o Inferno. Aqui, nós vamos ver na segunda parte, no capítulo 5, vários relatos que a espiritualidade superior trouxe pessoas que tinham desencarnado pelo suicídio para conversar com Allan Kardec. E eles explicam, então, Kardec faz perguntas, eles respondem as consequências, os fatos todos. Há inúmeros livros. Eu recomendo a leitura do Céu e Inferno para a gente ter uma ideia do que acontece. E há especialmente um livro extraordinário sobre o tema, que é este daqui. Memórias de um Suicida. É um livro que foi escrito pela médium Ivone Pereira na primeira metade do século passado, de um escritor muito conhecido em Portugal, Camilo Castelo Branco, que, pelo fato de ter ficado cego, ele acabou cometendo suicídio. E ele, depois de passar todas as dificuldades no mundo espiritual, ele vem e relata para Ivone Pereira, e ela faz as anotações das experiências dele, do que aconteceu quando ele se viu do outro lado da vida. É um livro extraordinário. Ele foi revisado inteiramente por Leon Denis, é um espírito muito elevado, que veio ajudar a Ivone Pereira, depois que ela tinha todas as anotações, não é? Fez a revisão detalhada de todos os escritos que a Ivone Pereira tinha guardado. Ela guardou todo por 8 anos. Ela não se achava em condições de escrever, então veio este espírito superior, Leon Denis, e com ela foi feita toda a revisão, e o livro acabou sendo publicado no ano de 1955, com grande repercussão. Não é? Um livro extraordinário, que eu recomendo, e que nós podemos ter, então, esta convicção detalhada das consequências do suicídio. E ao conhecer isto, como espírita, nós podemos ser úteis às pessoas, divulgar a doutrina espírita, fazer as pessoas compreenderem os fundamentos da doutrina espírita. A divulgação da doutrina espírita, se for considerar só por esta finalidade, já é uma enorme caridade. Então fica aqui esta recomendação e vamos ficar atentos aos nossos sentimentos, né? As emoções que nos abalam, para que nós não venhamos a incorrer nessas tentações
nesses desequilíbrios emocionais. E é preciso considerar que quando nós, por algum descontentamento, alguma tragédia, alguma dificuldade muito grande em nossa vida, se nós nos deixamos levar pelos desequilíbrios emocionais, e nós podemos cair na depressão e aí podemos ser encaminhados para estas situações extremas, seja para a desarticulação psíquica com a loucura ou nos deixar levar para o suicídio mesmo. Não podemos esquecer que ao desequilibrar o nosso campo emocional, seremos alvo de influência espiritual que vai nos impulsionar para o erro. Então é a doutrina espírita que vai nos ajudar nessas questões todas. Nós deixamos estas poucas colocações acerca do tema e voltaremos no próximo vídeo a trazer algumas instruções dos Espíritos a respeito deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Até lá, então, se Deus quiser.